Quello che dobbiamo conquistare é a certeza è la certezza da eternidade. della nostra eternità. E para isso nós precisamos responder 3 perguntas. E per questo dobbiamo rispondere almeno 3 domande. Allora, Vangelo di Luca capitolo 6, versetto 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e nada a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. E venuta l'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. Amém, irmãos? Irmãos, quero iniciar Vorrei cominciare dizendo que somos privilegiados. dicendo che siamo privilegiati. Escolhemos hoje estar aqui, irmãos, Abbiamo scelto oggi di esserci, adorando e ouvindo a palavra de Deus. adorando e ascoltando la parola di Dio. Irmãos, se esta é a nossa opção de vida, Fratelli, se questa è la nostra opzione di vita, seguir os passos de Jesus, seguire i suoi passi, i passi di Cristo, quero fazer uma pergunta. vorrei farvi una domanda. Por que ainda pecamos? Perché ancora pecchiamo? E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos essa noite. E è su questo argomento che vorrei parlare con voi stasera. No século XVIII, irmãos, E nel secolo XVIII, físico francês un fisico francese chamado Colomb, chiamato Colombi, ele assinava tratado lui firmava un trattato muito importante così importante para a física, per il mondo della fisica, que fala sobre a atração dos objetos. che parla sulla legge attrazione degli E oggetti. o exemplo mais típico é o ímã, E il tipico esempio è la calamita, que tem os dois polos, ci sono i due poli, polo positivo e negativo. un positivo e un negativo, E esses polos se atraem. e questi poli si attraiano. E dizem, as pessoas gostam de dizer E di solito si dice in giro que os opostos se atraem, che gli opposti si attraggono, inclusive nos relacionamentos humanos. persino anche tra la relazione umana. Eu particularmente discordo disso. Io personalmente non sono d'accordo. Parece que a Bíblia também, quando diz sobre o jugo desigual. Mi sa che anche la Bibbia quando parla del gioco desiguale. Mas, irmãos, para o homem Ma fratelli, per l'uomo e para o pecado, e per il peccato, essa lei não funciona também. e questa legge non funziona lo stesso, Porque os dois têm a mesma natureza, perché tutte e due hanno la stessa natura, a natureza pecaminosa. la natura peccaminosa. Então o homem é atraído pelo pecado a todo tempo. Allora l'uomo è attratto dal peccato ad ogni momento. Vejamos a nossa vida, irmãos. Guardiamo la nostra vita, fratelli. Tudo caminha sempre para dar errado. Tutto cammina sempre verso per andare storto. O homem sempre caminha para o lado do pecado. L'uomo va sempre verso il peccato. E se nós não corrigirmos o curso natural da vida, E se non mettiamo in correzione il corso naturale della vita, cairemos em pecado. ci caschiamo nel peccato. Por isso que os homens hoje Perciò che gli uomini oggi nos acham antiquados, che ti dici che noi siamo un po' di una volta, porque nós temos julgamento diferente. perché noi giudichiamo le cose a modo diverso. E por que pecamos então, irmãos? E allora perché pecchiamo?
Irmãos, o pecado é atraente. Perché il peccato è attraente. O pecado tem cara de prosperidade, Il peccato ha una faccia di prosperità, de prazer, di piacere, de di privilégio, privilegi, de vantagens, di vantaggi, de exclusividade. di ed essere esclusivi. E é por isso que o pecado é atraente, irmãos. Perciò che il peccato è una cosa che ci attrae. Eu garanto para os irmãos Io vi garantisco, fratelli, que se o pecado tivesse cara de injeção, che se il peccato avesse la faccia di una punturina, ninguém ia atrás do pecado. nessuno andava dietro, Mas o pecado nos atrai. ma il peccato ci attrae. Irmãos, não esqueça que Jesus foi rejeitado, Non dimenticare, fratello, che Gesù è stato rigettato, rifiutato, não porque ele era diferente, non perché lui era diverso, mas porque as pessoas amavam mais as trevas do que a luz. ma perché le persone amavano più le tenebre che la luce invece. Mas o pecado, irmãos, Ma il peccato, fratelli, sempre nos cobrará ma il peccato, fratelli, sempre ci chiederà um custo muito alto. un costo altissimo. Ele sempre nos levará Il peccato sempre ci porterà a caminhos que não esperávamos a delle vie, delle strade che noi non ci e aspettavamo onde não queríamos chegar. e là dove noi non volevamo arrivare. Veja que o pecado é tão atraente, irmãos, Vedi che il peccato è così attraente que nós chegamos a sentir inveja che a volte ci dà l'invidia, dos pecadores. ci viene la invidia dei peccatori. Quero só citar um Salmo 73, Io vi do solo un esempio a voi, il Salmo 73, versículo 3. versetto 3, Eu vou ler um pequeno verso che vi leggerò un piccolo versetto, que diz assim: che dice così: Pois eu tinha inveja poiché io avevo invidia dos nécios degli empi quando via a prosperidade deles. per guardare la loro prosperità. Então até os crentes Allora persino i credenti chegam a ter inveja dos ímpios a volte hanno invidia degli empi por verem a sua prosperidade, perché vedono la loro prosperità, pelas facilidades que eles alcançam na vida, per la facilità che loro sembrano di avere nella vita, usando sempre de caminhos não mais corretos. che usano sempre delle vie così un po' scorrette. E garanto para vocês, E vi irmãos, garantisco, fratelli, que o pecado, il peccato, não o pecado, o inimigo, scusate, che il nemico, ele não se apresenta com uma capa e um tridente na mão, irmãos. lui non viene da noi con una capa e un tridente in mano. Ele sempre tem a cara de desejo, Lui ha sempre la faccia di desiderio, a cara do seu desejo. la faccia del tuo desiderio. E o pecado ele se apresenta Il peccato si presenta sempre muito dissimulado, irmãos. sempre molto dissimulato. São os pecados domésticos, Sono i peccati domestici, aqueles com os quais nós já nos acostumamos a conviver. coloro di cui noi ormai siamo abituati ad averli Nem con noi. percebemos mais, irmãos. E non ci rendiamo neanche conto che loro ci sono. Vou dar alguns exemplos. Vi do qualche esempio. Aquela mentirinha que nós falamos, Quella piccola bugia che spariamo. mas é uma brincadeirinha só. Cioè, ma è solo un scherzo. Uma piada maliciosa, Una barzelletta con malizia, a fofoca, le pettegolezze. mas que só serve para alertar os irmãos. Ma quelle sono quelle pettegolezze soltanto per mettere in guardia i fratelli. Não é maldade. Non è cattiveria. Os ciúmes, La gelosia, mas é porque nós amamos tanto aquela pessoa. ma è perché noi amiamo tanto, perciò siamo gelosi. Sem falar da inveja santa. Senza parlare, tra virgolette, dalla santa invidia. Por isso, irmãos, Perciò, fratelli, por estar aqui, per esserci qui, ouvindo ascoltando e aprendendo a palavra de Deus, e imparando la parola di Dio a cada sábado, ogni sabato, a cada quarta-feira, ogni mercoledì, faz toda a diferença. fa tutta la differenza, fratelli. E vou dizer mais, irmãos. E vi dico ancora, Não basta estar na igreja. non basta esserci qui in chiesa. Há um ditado em português Ha un modo di dire in portoghese que diz assim: che dice più o meno così: não basta ser honesto. non basta essere onesto, Nós temos que provar que somos honestos. dobbiamo comprovare la onestà. Temos que provar Dobbiamo comprovare que o nosso coração está entregue a Deus. che il nostro cuore è stato davvero consegnato a Dio. E isso, irmãos, é muito mais que fazer caridade, E questo va oltre ad fare un po' di carità, ajudar os nossos irmãos, aiutare i fratelli, trazer primícias, portare qualcosa in chiesa, ser regular nos cultos, essere frequenti in culti, ser fiel a Deus, irmãos. essere fedeli a Dio, Não fratelli. é cumprir metas, Non è adempiere dei traguardi, degli scopi, é uma mudança de vida. è un cambio di vita.
E a luta que enfrentamos, irmãos, Il combattimento che affrontiamo, é fratelli, sobretudo espiritual. è soprattutto spirituale E não terá fim, irmãos. e non finirà, ragazzi. Não há uma esperança. Non abbiamo una speranza. A nossa luta contra o inimigo, Il nostro combattimento contro il nemico ele terminará quando nós formos ao encontro de Deus. finirà soltanto quando ci troveremo davanti al Signore. Então, irmãos, nós precisamos Allora, fratelli, abbiamo bisogno sentir a alegria provare la gioia da presença dalla presenza e do socorro do Espírito Santo e dell'aiuto del soccorso dello Spirito Santo a cada dia, ogni giorno, a cada momento. ogni momento. Para nós podemos dizer com alegria: Allora noi possiamo dire con gioia: venci mais uma tentação, ho vinto più una tentazione, resisti mais uma vez o inimigo, ho sopportato e resistito ancora il nemico, não me entreguei. non mi sono lasciato portare via. Irmãos, chega Fratelli, basta de sentir o fracasso, di farsi come di indebolirsi o nosso fracasso, la nostra debolezza e mais uma vez ter decepcionado o Senhor. e ancora una volta mettere in delusione il proprio Signore. O Espírito Santo, irmãos, Lo Spirito Santo, fratelli, está sempre ao nosso lado. è sempre al nostro fianco. Basta estarmos junto dele Basta essere insieme a Lui e principalmente fazer por merecer estar com ele. e più che altro fare in modo che meritiamo che Lui ci sia. 1 Coríntios, irmãos, Prima Corinzi, fratelli, 10:13. 10:13, Eu vou ler para os irmãos. vi leggerò. Não vos sobreveio Non vi è venuto nenhuma tentação, nessuna tentazione, senão humana, se no una tentazione meramente umana. mas é fiel Deus, Ma fedele è il Signore, o qual não deixará colui che non ci lascerà que sejais tentados che siamo tentati acima do que podeis al di sopra delle nostre forze, resistir. al di sopra di quello che possiamo sopportare. Antes, com a tentação, Invece con la tentazione dará também um meio de saída ci darà persino la via di uscita para que possamos suportá-la. perché possiamo sopportarla. Irmãos, Fratelli, precisamos levar a obra de Deus a sério dobbiamo portare le opere di Dio a livello di serietà e ter a intimidade e avere la intimità com Deus, con Dio, aquela intimidade que o mundo não tem, irmãos. quella intimità che il mondo non conosce. O pastor agora falava de um colega de trabalho Il pastore ha appena parlato di un suo collega di lavoro que com 30 anos de trabalho, con imagino que 30 anni di deve azienda, ter no mínimo 50 anos. sì, almeno 50 anni questo. E o pastor falou de uma coisa tão básica: E il pastore ha detto una cosa così semplice, basica, tenha fé di avere fede em Deus. in Dio. E ele ficou surpreso com E isso. lui è rimasto un po' sorpreso. Eu vou falar agora de um exemplo que eu conheço. Io vi dirò adesso di un esempio che conosco io. Convidei um amigo meu, Ho invitato un amico mio, também com 50 anos de idade, un cinquantenne, para visitar a nossa igreja. per venire qua a conoscere la nostra E chiesa. quando o pastor começou a ler a Bíblia, E quando il pastore iniziò a leggere la Bibbia, eu emprestei minha Bíblia para ele. io gli ho dato un po' in prestito la mia Bibbia a lui. E falei: acompanha com a leitura da Bíblia. Io gli ho detto: guarda, cerca di seguire la lettura con la Bibbia. E o pastor citou o capítulo, o versículo, E il pastore ha detto il capitolo, versicolo. e eu vi que ele começou Versetto. eu vi que ele pegou aquela Bíblia e começou a ter dificuldade. Io ho visto che lui ha preso la Bibbia in mano e faceva un po' fatica. Aí ele me perguntou: Allora lui mi domandò: mas como é que se procura em ordem alfabética? come si cerca la roba nella Bibbia qua? È per l'indice nell'ordine alfabetica? Irmãos, não estou falando de uma criança, Fratelli, non vi sto parlando di un bambino de um jovenzinho. o di un giovane. Estou falando de uma pessoa com 50 anos de idade Vi sto parlando di un cinquantenne que talvez jamais tenha aberto a Bíblia na vida. che forse nella sua vita non ha mai aperto la Bibbia. O mundo não tem intimidade com Deus, irmãos. Il mondo non ha intimità con Dio. Um outro dia também, Un altro giorno anche, falando com uma pessoa que é crente, parlando con una persona che è credente, eu disse a ele dos meus problemas com insônia. io ho detto a questa persona dei problemi che ho con i sogni. Insônia. Con chi insonha. Scusa. Insônia. Insonha. Ok. E ele falou: eu tenho a solução para você. E lui mi ha detto: ho la soluzione per te. Comece a ler a Bíblia quando você for para a cama. Cominci a leggere la Bibbia prima di andare a E letto você vai dormir em 2 segundos. e ti addormenterai subito in 2 secondi.
falou: olha, eu não vou nem responder. Io ho detto, guarda, non è che ti rispondo. Mas era o segredo dele para dormir rapidamente. Ma era il suo segreto per dormire veloce. Começar a ler a Bíblia. Leggere e ciao. Veja a falta de intimidade, irmãos, Vedete, fratelli, la mancanza di intimità do mundo del mondo com o nosso Senhor. con il nostro Signore. Irmãos, Fratelli, o que nós precisamos conquistar quello che dobbiamo conquistare é a certeza è la certezza da eternidade. della nostra eternità. E para isso nós precisamos responder 3 perguntas. E per questo dobbiamo rispondere almeno 3 domande. 3 perguntas que a Bíblia nos impõe. Ci sono 3 domande che ci fa proprio la Bibbia. Eu vou pedir agora que os irmãos me acompanhem, por favor. Io vi chiederò adesso che mi seguite, per favore. Em 1 João, In primo libro di Giovanni, capítulo 1, versículo 6. capitolo primo, Versículo 6. versetto 6. Primo libro di Giovanni, capitolo 1, versetto 6. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Essa é a primeira pergunta, irmãos. Allora questa è la prima domanda. Irmãos, se depois que nós aceitamos a Cristo, Fratelli, se per caso dopo che abbiamo accettato a Cristo, nada mudou na nossa vida, niente è cambiato nella nostra vita, não houve transformação de caráter, non è stata una trasformazione di carattere, continuamos a nos encontrar com aqueles velhos amigos, di solito andiamo avanti a frequentare quei vecchi amici, vecchi amici, è dialetto, comincia a entrare, e termos as mesmas atitudes, e avere le stesse attitudini, os mesmos comportamentos, lo stesso comportamento, estamos mentindo para nós mesmos, irmãos. mentiamo a noi stessi. Nossa segurança é falsa. La nostra sicurezza è una sicurezza falsa E não importa quanto tempo você tenha de igreja, e non ha a che fare con il tempo che tu hai di chiesa. não importa se você ocupa algum lugar, algum cargo na igreja, Non c'entra se tu occupa qualsiasi cargo o funzione in chiesa. se não houve mudança, irmãos, Se non è stata un cambiamento, não há salvação. non c'è salvezza. Não há dúvidas quanto a isso. Non ci sono dubbi su questo. Outro versículo também em 1 João, Un altro versetto anche in Prima Giovanni, capítulo 2, capitolo 2, versículo 22. versetto 22. Diz assim: Dice così: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Agora o versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. chi è bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Irmãos, basta que tenhamos uma pequena, uma minúscula dúvida Fratelli, basta che abbiamo un piccolo dubbio que Jesus esteve neste mundo, che Gesù è stato, ha vissuto in questo mondo, que Ele é o Filho de Deus che Lui è il Figlio di Dio e que Ele veio para nos salvar, e che è venuto per salvarci, para morrer per morire por nossos pecados. per i nostri peccati. Pensar também que seus milagres, Scusa, no. pensar também que seus milagres, Pensare pure che i suoi miracoli, que são um pouco exagerados, che è un modo di esagerare, não foi bem assim que che non aconteceu. è stato proprio così. Irmãos, Fratelli, a nossa salvação continua sendo uma mentira. se pensiamo così la nostra salvezza rimane una falsità. Qualquer dúvida que possamos ter Qualsiasi dubbio che possiamo avere a respeito do sacrifício que Jesus fez por nós, rispetto al sacrificio che Lui ha fatto per noi, continuamos mentindo para nós mesmos. mentiamo a noi stessi. Por último, irmãos, a terceira pergunta, La terza domanda, fratelli, ela está em João, è in Giovanni,
capítulo 4, sempre o mesmo João, capítulo 4, Prima Giovanni capitolo 4, versículo 20. versetto 20. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare a Dio che non ha visto. Irmãos, Fratelli, a pergunta é: la domanda è: como podemos continuar come possiamo andare avanti odiando certas pessoas, odiando certe persone, não perdoando-as non perdonandole e achar que temos a vida eterna, irmãos? e pensare che abbiamo la vita eterna, fratelli? Irmãos, Fratelli, onde não há amor, dove non c'è amore, nunca houve conversão. non c'è stata mai una vera conversione. Pode estar querendo chegar lá, Tu poi magari stai cercando di arrivare là, está com aquela dificuldade, fai con un po' di fatica, mas enquanto você não chegar ma finché tu non arrivi ao perdão, al perdono não houve conversão. non è stata una vera conversione. Eu particularmente, Io irmãos, personalmente, acredito que a vida cristã tem duas colunas: io credo che la vita cristiana ha almeno due colonne: a fé no Senhor Jesus, la fede in Cristo Gesù, na sua obra, nella sua opera, e o perdão. e il perdono. Se fracassarmos numa dessas colunas, irmãos, Se andiamo in fallimento su una di queste, a nossa vida cristã é uma mentira. la nostra vita cristiana è una falsità. Precisamos correr atrás. Dobbiamo correre avanti. E não duvide E non dubitatevi o quanto nós podemos nos enganar. o quanto noi possiamo fregarci a noi stessi. Irmãos, Fratelli, nós devemos considerar o sacrifício de Jesus dobbiamo considerare il sacrificio di Cristo uma coisa pessoal para nós. una cosa personale per noi. Ele morreu por nós, irmãos. Lui è morto per noi. Se isso não for uma causa pessoal, Se questo non è una causa personale, o que vai ser, irmãos? cosa sarà allora? Não façamos como Pedro, irmãos. Non facciamo come l'Apostolo Pietro, Chorou amargamente. che ha pianto amaramente Quando o nosso testemunho de crentes quando la nostra testimonianza di credenti for necessário, ci vorrà, numa conversa com um amigo, magari in una chiacchiera con un amico, no nosso local de trabalho, nel nostro posto di lavoro, nós ficarmos calados, e noi lì rimaniamo zitti, é como se disséssemos que não o conhecemos. è come se facciamo come Pietro, dire che non lo conosciamo. Nada pior do que Pedro fez. Niente di peggio di che perdere? E Pedro fez. Nada di peggio di quello che ha fatto Pietro. Irmãos, mas Fratelli, há socorro de Deus. ha sempre un soccorso di Dio. O Senhor jamais despreza Il Signore mai trascura o disprezza aquele que busca o seu socorro. quello che cerca il suo soccorso, il suo aiuto. E quero pedir aos irmãos agora que caminhemos para Provérbios Io vorrei adesso invitarvi a andare là a Proverbi 28, 13. 28:13. E diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Principalmente quem as deixa, irmãos. Piuttosto chi li lascia. Não basta reconhecer, tem Non que basta deixá-las. riconoscerle, bisogna mollarle. Assim, Allora, o pecado nas nossas vidas deve ser um acidente. fratelli, il peccato della nostra vita deve essere un incidente. Não pode ser uma prática diária, irmãos. Non può essere un'abitudine quotidiana, Tipo aquela, pequei, tipo quella ho peccato, sei que pequei, so che ho peccato, mas me conserto com Deus. ma mi arrangio con Dio. Peco de novo Pecco ancora una volta e novamente sei que pequei, e ancora una volta so che ho peccato, e mais peço perdão e estamos ok com Deus. ma chiedo un po' di perdono e sono a posto. Eu vi uma vez, Ho sentito una volta, não sei se é uma verdade, mas non so se è vera questa é storia, uma figura de linguagem è una figura di linguaggio que
diz que a paciência de Deus é como um elástico. che dice che la pazienza di Dio è come l'elastico. Vocês já tentaram pegar o elástico e ficar alongando ele por Hai diversas già provato a allungare sempre l'elastico così? No comecinho, ele é sempre resistente. Di solito all'inizio è un po' resistente, un po' duro, Mas chega um ponto, irmãos, ma arriva un punto, fratelli, que ele arrebenta. che lui si strappa. Eu achei a comparação E mi è piaciuto il com muito paragone. sentido. Mi è piaciuto perché ha un po' di senso. E sabendo que se pecarmos, irmãos, E se allora, sapendo che se pecchiamo, o Senhor é o nosso advogado il diante do Pai. Signore Gesù è il nostro avvocato presso Dio. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, Ma vi devo dire una cosa, fratelli, que talvez nós nunca tenhamos pensado. che forse noi non abbiamo mai pensato. Eu vou falar isso com muito temor e tremor. Io vi dirò sta cosa con un santo timore e tremore. Se você não fizer de Jesus Se tu non fai di Gesù o seu advogado, il tuo avvocato, um dia ele será un giorno lui sarà o seu juiz. il tuo giudice. Então, irmãos, Allora, fratelli, confesse os seus pecados, confessa i tuoi peccati, se arrependa ravvediti e comece uma nova história. e cominci una nuova storia nella tua vita. Comece uma nova história. Inizia una nuova storia. Se sabemos que estamos pecando, irmãos, Se sappiamo che stiamo peccando, que estamos ofendendo o coração de che Deus, stiamo offendendo il cuore di Dio, pare, irmãos. fermati. Eu me sinto assim, irmãos. Eu sei, graças a Deus, Fratelli, io provo questo, io lo so, fratelli, grazie a Dio, que o Espírito Santo está aqui agora, do meu lado. che lo Spirito Santo è adesso qua, al mio fianco. E às vezes, quando eu vou falar alguma coisa, E a volte quando mi viene di dire qualcosa, eu sei que ele está escutando, irmãos. lo so che lui è lì a ascoltare. Eu nunca vou esquecer da minha mãe, Non dimenticherò mai la mia mamma que me dizia che mi diceva sempre que os teus pés somente vão che i tuoi piedi vanno soltanto onde os santos possam ir. dove i santi possono andare. Nunca vá a algum lugar, irmãos, Non andare mai a un posto que você tem que pedir para o teu Espírito Santo, aquele que te acompanha, che tu devi chiedere allo Spirito Santo, colui che è al tuo fianco, me espera aqui fora porque che tu devi dire a lui, aspetta qui fuori, ali não dá para você entrar che comigo. lì tu non puoi entrare. Irmãos, Fratelli, podemos até pensar possiamo persino pensare que não há mais solução para os nossos pecados. che non ha più soluzione per i nostri E peccati, cometemos pecados gravíssimos. perché commettiamo peccati gravissimi. E o diabo nos acusa disso, irmãos. E il diavolo ci diventa fa delle accuse su questo. Porque o diabo ele é seu amigo para pecar. Perché scusami? É seu amigo para pecar. Perché il diavolo è il tuo amico nel peccare, Ele é seu companheiro. è il tuo É compagno, aquele que te chama. è quello che ti invita. Depois que o pecado é cometido, irmãos, Ma dopo che il peccato è commesso, ele é aquele promotor de justiça, lui è quello promotore di giustizia, aquele acusador, quello che fa le accuse, que fala para você, olha, che dice a te così, guarda, e agora e allora não tem mais chance para você. non hai più chance per te. Mas, irmãos, Ma fratelli, o que é pregado nesses púlpitos, irmãos, quello che è predicato in questi pulpiti é o evangelho do Senhor Jesus. è il Vangelo di Gesù Cristo, Que significa, irmãos, che vuol dire boas novas, buone novelle, buone notizie, boas notícias, buone notizie, que dizem justamente che dici proprio così, que o perdão é possível, che il perdono è possibile e que não há nada e che non c'è niente que possamos fazer, che possiamo fare, que fizemos, pode nos afastar potrà allontanarci do amor de Deus dall'amore di Dio e do perdão e del perdono que há em Jesus Cristo. che abbiamo in Cristo Gesù. Não há maior Non ha più grande presente regalo que possamos ter na vida che possiamo avere in questa vita que ter a certeza que Jesus está ao nosso lado, che avere la certezza che Cristo è al nostro fianco, trabalhando como nosso advogado, lavorando come un nostro avvocato, dizendo: ele errou, mas eu estou aqui para defendê-lo. dicendo lui ha sbagliato ma io ci sono per difenderlo. Irmãos, Allora, fratelli, todos pecamos tutti noi pecchiamo e todos precisamos da glória de Deus. e Irmão. noi tutti abbiamo bisogno della gloria di Dio. Ninguém será salvo Nessuno sarà salvato pelos seus méritos, per i propri meriti, pelas suas obras. per le sue opere. Todos pecamos. Tutti noi pecchiamo. Ninguém merece nada de Deus, irmãos. Nessuno merita nulla da Dio, Nenhum de seus benefícios. nessuno dei suoi benefici. Por isso, irmãos,
Perciò, fratelli, se o Senhor Jesus não nos salvar, se il Signore Gesù non ci salva, estamos perdidos. siamo persi. Não há como eu me justificar, irmãos, Io non posso giustificarmi diante de tudo que eu já fiz, davanti a tutto ciò che ho già fatto, a não ser aceitando tranne soltanto accettando e crendo no sacrifício que Jesus fez lá na e cruz. credendo in quel sacrificio che Cristo ha fatto in quella croce. A nossa religiosidade, irmão, La nostra religiosità, a nossa vã moralidade la nostra va moralità é insuficiente para nos salvar, irmãos. non è abbastanza per darci la salvezza. Por isso, Perciò Deus nos escolheu, irmãos, Dio ci ha scelti para estarmos hoje aqui. per esserci qua stasera. Não tem isso por pouco, irmãos. Non teniamo questo per poca cosa. Não estamos aqui por acaso, irmãos. Non siamo qua per caso. E tenha certeza, irmãos, que se estamos aqui E abbia la certezza, fratelli, che se ci siamo qua stasera e permanecermos aqui, irmãos, e rimaniamo qui, é por termos a certeza que Jesus, è perché abbiamo la certezza che Gesù, nosso Deus, il nostro Dio, dia un giorno nos escolheu ci ha scelti para estarmos exatamente aqui. per esserci esattamente qua. Precisamos reconhecer, irmãos, Dobbiamo riconoscere, antes de tudo, prima di tutto, que somos che pecadores. siamo peccatori, Não merecemos nada de Deus. che non meritiamo nulla di Dio E é que apenas a sua graça e che soltanto la sua é grazia capaz è in grado de nos salvar di salvarci e nos dar a vida e eterna. darci la vita eterna. Não há outro caminho, Non c'è un'altra strada, não há outra saída, non c'è una via di uscita, não há un'altra via di outro uscita, meio, non c'è un altro mezzo, não há nada non c'è nulla di nulla que o mundo possa nos che oferecer il mondo possa offrirci que nos leve a Cristo. che ci porti a Cristo. Se alguém te contou alguma história diferente desta, irmãos, Se qualcuno ti ha raccontato una storia diversa di questa, você está errado. ti sbagli di grosso. E se afaste de quem está te falando isso. E stia lontani di chi ti spara una roba del genere. Irmãos, que possamos orar como o salmista Che possiamo pregare come il salmista. no Salmo 139. Il Salmo 139. E eu vou ler para os irmãos. Io vi leggerò. Sonda-me, ó Deus, Esaminimi, o Dio, e conhece o meu coração. e conosci il mio cuore. Prova-me Mettimi alla prova e conhece os meus pensamentos. e conosce i miei pensieri. E vê E vedi se há em mim se c'è in me algum caminho mau. qualche strada sbagliata E guia-me e guidami pelo caminho eterno. per la via giusta e eterna. Irmãos, Fratelli, para aqueles que já estão aqui há mais tempo per coloro che sono qua già da più tempo, e já têm essa certeza, che hanno già questa certezza, já estão nessa caminhada com o Senhor, che stanno già facendo strada da un bel po' con il Signore, possamos também possiamo pure orar como diz o salmista pregare come dice il salmista no capítulo 69, no Salmo 69, versículo 6, versetto 6, que eu lerei para os irmãos. che vi leggo adesso. Não sejam envergonhados Non siate invergognati por minha causa a causa mia, aqueles que esperam em ti, coloro che aspettano in te. ó Senhor Deus dos Oh Signore exércitos. Dio degli eserciti, Não sejam confundidos non siano confusi por minha causa a causa mia aqueles que te buscam, quelli che ti cercano, ó Deus de Israel. oh Dio di Israele. Irmãos, a nossa responsabilidade como crentes, Fratelli, la nostra responsabilità come credenti, de representantes de Jesus neste mundo, i irmãos, rappresentanti di Gesù in questo mondo, é imensa. è troppo grande Seremos cobrados disso, irmãos. e Dio ci chiederà conto di Tenho questo. certeza. Lo sono sicuro. Irmãos, Fratelli, para concluir, per concludere, peçamos a Deus chiediamo a Dio misericórdia, misericordia, que Ele nos transforme, che Lui ci trasformi, para que nós sejamos luz perché possiamo essere luce e inspiração ed ispirazione na vida das pessoas, irmãos, nella vita delle persone, para que essas pessoas perché queste persone sintam vontade provano il desiderio, il volere de conhecer nosso di Jesus. conoscere il nostro Gesù. Amém, irmãos? Amen, fratelli. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Che Dio vi benedica.